Olá, meu nome é André. Esse vídeo faz parte de uma jornada que a gente vem fazendo em relação à compreensão de como funciona o modelo de componentes de software. Ele é parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado no curso de Engenharia de Software na Unicamp. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar sobre a componentização progressiva. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar um caso prático em que a gente vai começar de um problema e vai progressivamente componentizando esse problema até chegar no componente da forma que eu quero explicar. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores, porque nesse vídeo eu vou falar sobre o modelo de componentes e vários tópicos relacionados que vão ser interessantes para você entender o assunto, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui se baseia na ideia do Orange. E se você não sabe o que é o Orange, eu recomendo que você assista meus vídeos anteriores. Ele é um sistema de workflow que vai permitir a gente construir atividades. E ele vai ser a base de estudo que a gente vai fazer agora. A gente vem trabalhando com o Orange e o workflow nos vídeos anteriores, tá certo? Aqui tem um vídeo que eu explico mais detalhes do Orange. E o que eu mostrei em vídeos anteriores é que o Orange tem essas atividades, esses componentes, né? Então, a gente estudou isso como componentes de software. Eles são componentes de software. E a gente vai estudar aqui mais a fundo hoje alguns aspectos sobre o modelo deles. A gente vai partir do Orange para chegar numa implementação que a gente vai fazer num notebook chamado Jupyter, tá? Então, a gente está fazendo nesse curso um estudo de caso sobre o problema do câncer de mama, porque a gente está estudando aprendizagem de máquina no contexto da medicina de precisão, não é? E é, os, os, os exemplos que a gente vai ver agora, eles estão nesse diretório do Component to Learn, tá certo? Então, é um repositório onde eu tenho vários tópicos, vários assuntos relacionados a componentes e, mais especificamente, aqui, nesse caminho que vocês vão ver aqui, ele está pequeno, mas ele é um link. Eu vou abrir aqui com vocês. Então, eu vou abrir essa janela do Component to Learn aqui, é essa daqui, tá? E o que a gente vai estudar hoje está numa pasta aqui em Notebooks, tá certo? Componentization. Tudo bem? Aí hoje a gente vai estudar câncer. No ano passado eu estudei o food intake. Você pode assistir os vídeos também, tem uns exemplos interessantes lá. Então aqui está todo o trajeto que a gente vai seguir hoje, certo? Bom, a gente vai começar pensando sobre o que a gente vai fazer hoje. Responde uma pergunta de pesquisa, ok? Então, é muito importante que a gente vai fazer uma análise de dados usando a aprendizagem máquina. É muito importante que a gente sempre parta de uma pergunta. Qual é a nossa pergunta? Isso a gente já trabalhou em vídeos anteriores. A gente tem, naquele problema do câncer, a gente tem várias configurações, categorias das células. E a nossa pergunta é: será que a gente consegue separar aquelas células que são benignas das malignas, olhando as características de tamanho, de várias outras medidas, não é? Se você quiser saber mais, aí é importante você assistir lá onde eu explico isso, não é? Eu falo como colocá-las no espaço e assim por diante, tá? Ok? Então, a gente começou fazendo um workflow bem simples no Orange, que é esse que vocês estão vendo aqui, onde a gente lê um conjunto de dados num arquivo CSV e a partir dessa leitura a gente faz o que a gente chama de um scatter plot, que é uma coisa assim. Então, a gente pega duas dimensões, que é a largura, né, o raio das células que foram analisadas, a média do raio, né, porque são várias células,
e a dimensão fractal. E a gente coloca isso num plano cartesiano, cada pontinho desse é uma amostra, e vermelhos são malignas e azuis são benignas. Então, o scatterplot permite a gente dar uma visualizada no como a gente como as células, não é, se distribuem pelo tamanho. Então, eu acho que é interessante, se você quiser saber mais, você ir lá e ver meu vídeo, não é? No final desse vídeo tem a minha playlist lá e você pode assistir isso aí, tá? A gente vai construir isso sobre uma plataforma chamada Jupyter, tá? Se você não sabe o que é o Jupyter, eu também recomendo que você assista vídeos, né? Eu vou falar muito rapidamente, mas essa aqui não é uma apresentação do Jupyter. Então, ele é um projeto que permite você rodar Python interativamente na web. Ele é derivado de um projeto chamado IPython. Ele permite que no navegador você execute, e é isso que a gente vai fazer aqui, código em Python, e ele apresenta os resultados no navegador. Tá? Por que a gente está escolhendo o Jupyter? Porque a gente vai usar o Python como referência para o estudo dos modelos. Se você não sabe Python, mas sabe alguma linguagem de programação, vocês vão ver que esse vídeo ele não é para quem sabe ou é expert em Python, tá? Porque eu vou usar um assistente inteligente para construir as coisas com a gente. Então, mesmo sem saber Python, você vai conseguir acompanhar o vídeo, porque a gente vai só tratar no vídeo. Eu não estou querendo formar programadores em Python. O vídeo é só para a gente ir analisando a estrutura externa, a construção de um componente de software. Tá? Então, esse é o Jupyter que roda, né, os notebooks. E ele tem várias vantagens na ciência, para reprodutibilidade de experimentos. Tem um vídeo, esse aqui, que eu recomendo que você assista se você quiser saber mais sobre o Jupyter Notebook. E uma outra tecnologia que a gente vai usar aqui que se chama Binder. Tá? O que é o Binder? Bom, eu posso rodar os meus notebooks diretamente no navegador. Você não precisa instalar nada na sua máquina. Existe um sistema, né, de servidores chamado Binder que permite que a gente rode os notebooks lá, de graça. Tá? E aí, na minha disciplina, se você estiver fazendo esse vídeo, você pode usar isso na página do Component to Learn, que eu mostrei para vocês, esse aqui. Você tem um link para rodar o notebook diretamente, já preparado com as coisas que eu vou mostrar aqui na disciplina. Tem duas versões, tá? Atestada e estável é uma versão que eu testei no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está rodando, né? Bem. Acontece que cada vez que eu faço alterações no repositório, ele gera um novo notebook, pode ser que em algum momento quebre. Então, a última versão disponível tem o meu último commit, mas eu não testei ainda para garantir que está funcionando. Então, em geral, vai ser interessante você rodar essa, testada estável. Quando você abre aqui, ó, eu vou abrir o link aqui para vocês verem, ele vai chamar aqui, vai abrir um notebook aqui online. Ele leva um tempinho, tá? Tem épocas, nesse tempo agora parece que está tudo rodando muito bem, tá? Tem algumas épocas que ele dá algumas falhazinhas e aí você tem que tentar de novo, tá vendo? Ele abriu o notebook aqui para mim. Aqui eu já tinha um aberto caso não desse tempo. Então, basicamente, mas o Binder é um serviço gratuito, né? Caso você não queira usar o Binder, a solução seria você ir instalar na sua máquina o Jupyter, o que também é possível, tá? Eu acho que naquele vídeo eu explico como é que faz isso, tá? Então, o que aparece aqui à esquerda? Exatamente a estrutura do meu repositório Component to Learn. E eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho aqui Notebooks, que era uma pasta, e Componentization. E aí eu falei que tem câncer e food intake. Hoje a gente vai ficar no câncer, né?
E esse notebook, ele permite que a gente... aqui eu tenho uma sequência de notebooks que vão seguir o passo a passo do que a gente vai fazer aqui, tá? Para fazer isso, eu usei um assistente. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a minha expectativa aqui não é que vocês aprendam programação Python, porque o enfoque são os componentes. Então, a gente vai usar esse Claude, porque tem vários, né? Tem ChatGPT, tem Gemini, tem DeepSeek, tem o Claude. O que eu gosto do Claude é que ele constrói um ambientezinho lateral, não é? Onde ele mostra o código, ele versiona o código. Então eu gosto dele por causa disso. Mas você pode usar qualquer um, tá? E, e o Claude é bom para fazer código também. Então ele mostra essa telinha aqui. Eu vou entrar aqui no Claude para vocês verem, tá? Ele é todo educado, te cumprimenta, sempre tem uma mensagenzinha, tá vendo? E aqui eu tenho o histórico das coisas, né? E aí eu tenho esse código que foi, na verdade, o que eu fui fazendo com ele, que eu vou apresentar nessa aula aqui, tá? Ah, André, mas como é que eu tenho acesso a isso? Ah, eu estou vendo que tem um share aqui. Depois eu vou ver como é que eu compartilho com vocês se vocês quiserem acessar esse notebook, tá? Mas enquanto isso, aqui tem uma pasta que tem escrito assim cloud.md. O que eu coloquei nessa pasta aqui? É um arquivo Markdown, né? Uma pena que ele está mostrando Markdown, mas dá para, se você entrar no Component to Learn aqui na pasta, né, que eu falei, e abrir aqui, ele renderiza para você. Pronto. Então, aqui eu tenho quais foram as interações que eu fiz com o Claude, o que ele me respondeu, tá? Em cada interação. E eu vou mostrando como isso depois eu fui colocando nos notebooks, tá? Eu fui colocando aqui nos notebooks e fui construindo a solução. Porque, na verdade, a minha interação com o Claude foi uma espécie de passo a passo para construir os notebooks, tá certo? Então tá aqui, ó, mostrando as interações, como é que é. Outra possibilidade é que você pode instalar o Copilot, tá? Se você é aluno de uma universidade, você tem acesso a uma versão profissional do GitHub que vai te dar acesso ao Copilot. E o Copilot, a vantagem dele é que ele pode ser instalado no GitHub ou no VS Code, né? Então você pode baixar meu projeto, que eu estou já exatamente na pasta já, e o Copilot ele também pode te ajudar. Ele tem você instala um plugin aqui no VS Code. Aqui do lado ele tem um assistente, certo? Que você pode usar para, deixa eu ver, é esse aqui, ó. Então, aqui está o histórico de uma interação que eu fiz com ele. Eu só fiz com o primeiro notebook para não ficar fazendo tudo nos dois, tá? Para construir o que a gente desenvolveu hoje, tá? Depois eu posso mostrar para vocês como é que é, mas basicamente você tem esse assistente aqui do lado. Você pode ter um notebook aberto aqui, até vazio, né? E você pede para ele e ele, inclusive, já coloca o código no notebook. Isso é bem prático quando se trata de Copilot, mas eu só falei que tem disponível, mas eu não vou entrar em detalhes do Copilot não nesse vídeo. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora, antes de chegar na parte da tarefa, como eu uso o... Então, basicamente, todo mundo, eu acho que já está acostumado com o modelo de linguagem. Eu não vou chover no molhado, né? E o que eu pedi para o notebook? O primeiro pedido, como eu falei, está lá naquele arquivo, se você quiser. Eu falei assim, olha, dado aquele problema do breast cancer que eu falei para vocês, vocês devem se lembrar que a gente tem um arquivo, né, que está aqui,
Deixa eu mostrar para vocês. Então, aqui na minha pasta do Component to Learn, tem um arquivo, né, aquele Breast Cancer Wisconsin, CSV, certo? Que tem cada indivíduo, né, e tem cada amostra aqui, né, e aí tem se é maligno ou benigno e tem as medidas, certo? Então, esse é o nome do arquivo é Breast Cancer Wisconsin CSV. Aí eu falei para ele, olha, eu queria que você pegasse esse Breast Cancer Wisconsin CSV, tá certo? E você plotasse o scatter plot, né? Que é aquele gráfico de dispersão que eu mostrei, que eu fiz no Orange, só que eu estou pedindo para ele fazer, mostrando essas duas dimensões aqui, o raio e a medida fractal, tá? E eu quero que você mude as cores dos bullets de acordo com o diagnóstico, falando para ele que os diagnósticos são B e M. Então aqui já tem até um templatezinho de interação para você ver como é que é. Aí ele é legal, porque ele aqui coloca o código, se eu clicar aqui, ele vai mostrar o código que ele gerou, ele tem essa tela aqui do lado. Se for uma aplicação web, ele roda para você ver a aplicação web acontecendo, tá? E aqui ele tem o código em si, né? Para ler o arquivo, calcular a dimensão, etc, etc. Ou ele explica o código, desculpa, ele explica cada passo. Então é uma boa forma até de você aprender esse código. E aí eu peguei esse código dele, né? E coloquei esse código aqui no notebook, tá? Ele é esse Cloud aqui, tá vendo? Eu também coloquei um código feito pelo Copilot aqui. Então eu quero comentar um pouco esse código, porque a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Eu fiz algumas pequenos ajustes no código que vão ajudar para a gente. Então, a primeira parte que ele faz é ele ler, ele dá esse read CSV, ele lê a tabela, né, CSV. Tá? Ele usa o pandas, né? Eu não vou dar uma aula de pandas aqui, mas você também não precisa saber, assim, por enquanto a ideia, pelo menos nessa disciplina, é que você analise as coisas em alto nível, tá? Então, esse comando aqui, ele está lendo o arquivo, né? E gera esse resultado aqui, né? Eu acrescentei esse comando, porque ele não tinha, só para ele me mostrar para me mostrar a tabela. Ah, mas eu não sei como é que mostra. Pede para ele te dar o comando e não tem problema. Tá? Inclusive, se você fizer isso no Copilot, você tem uma possibilidade de fazer isso na própria linha, tá? Tem coisas assim, ó. Se você estiver usando o Copilot, eu vou abrir o notebook do Copilot e só para vocês aprenderem umas coisas para quem não sabe programar, né? Por exemplo, você pode, por exemplo, pegar esse cara aqui, dar o Ctrl I e pedir para ele dar um barra explain, por exemplo. Aí ele vai te explicar o que, que essa linha faz, né? Ele vai te dar uma explicação, tá? Bom, hoje está demorando um pouquinho, mas basicamente ele vai te dar essa explicação sobre o que, que é essa linha, tá? Tem uma possibilidade também onde você pode entrar. Ele tá dando algum timeout justamente no dia, na hora do vídeo, tá? Mas você pode também colocar uma linha aqui, dar um Ctrl I e pedir para ele, por exemplo, show the table, nessa posição. Tá? E aí ele vai acrescentar um código aqui que vai mostrar a tabela. Tá? Eu espero que agora ele funcione. Sei lá se ele vai funcionar. Geralmente ele é muito rápido, tá, gente? Eu não sei se é porque eu mudei para esse 4.1, usava o 4O. Deixa eu mudar para esse 4O aqui. Deixa eu escrever aqui, show the table. Vamos ver se ele vai mais rápido. Ele atualizou recente, acho que ele está com algum. Não sei o que aconteceu, sinceramente. Mas ele funciona aqui, ele vai mostrar, ele vai criar o comando, vai inserir aqui na própria linha o comando
para mostrar a tabela, por exemplo. Eu interajo com ele em inglês, porque eu prefiro, mas você pode interagir em português. Por alguma razão, ele está meio bugado hoje, mas esse não é o foco hoje. Então, vamos trabalhar aqui. Ele vai te dar um comando como esse, por exemplo. Aí eu peguei a segunda parte, que é a parte que plota o gráfico, e separei. Então, eu separei a parte de leitura da tabela, que nele ele botou tudo junto, eu separei, e essa é a parte que plota o gráfico, tá vendo? Aquele gráfico de dispersão, o mesmo, tá? E aí você vai ver que eu separei os imports, porque esse aqui usa, esse de cima usa o pandas e o de baixo usa o matplotlib. Então eu separei os imports para ficar duas células como se fossem autocontínuas. Então o que a primeira célula faz? Ela só lê a tabela e a tabela fica disponível. O que a segunda parte faz? A segunda parte ela plota o gráfico. Se quiser, você vai analisando aqui, ele vai explicando o que é cada coisa, ele vai criar o plot aqui. Aqui ele vai definir a cor de quem é benigno, aqui de quem é maligno, tá? Ele define o rótulo do X, né? Depois o rótulo do Y, tá vendo que legal? O título, e aí ele pede para colocar uma legenda, e coloca mais os parâmetros e dá um show. Lembrando que se você não... Até aqui também eu posso pedir para ele explicar. Eu não lembro se já dá para eu fazer assim. Eu acho que dá. Deixa eu ver. Não, não dá. Aqui, ó. Ele tem a opção aqui de Improve e Explain. Tá vendo? Então ele pode, né? Se você clicar aqui em Explain, ele pode te explicar aqui embaixo o que é esse CSV aqui. Tá vendo? Que lindo. E aí você vai aprendendo. Então aqui o foco não é a gente ir aprendendo programação, certo? É só para você saber. Ele montou esse gráfico. Bacana. Mas o foco dessa aula é falar sobre componentização. E o que eu quero fazer com vocês nesse vídeo é andar passo a passo para entendendo cada passo da componentização, prós e contras, até chegar na componentização total daquilo. Eu vou passando, quem está fazendo a minha disciplina, eu vou deixando tarefas que você tem que fazer em cada passo. Cada passo vai ter uma tarefa. Essa eu chamei de zero, só porque, como o próximo passo é o passo 1 de componentização, eu queria alinhar o número da tarefa com o número do passo. Então essa chama zero, por isso. A próxima vai ser 1, tá? Não quer dizer que não é para fazer, é para fazer. Então, basicamente, nessa tarefa vai ser muito simples. Eu quero que você pegue aquele código, peça para algum sistema de inteligência artificial, pode ser o Cloud, pode ser o Copilot, pode ser outro que você tem aí, para trocar a apresentação do gráfico. Quer dizer, ao invés de ser aquele scatterplot, eu quero que você use esse boxplot. E no boxplot, você tem que escolher o que separa os grupos. No nosso caso, vai ser benigno e maligno, tá vendo? Esse B. E aí ele mostra a faixa, tá vendo? Então ele está mostrando aqui. O benigno varia nessa faixa de valores e o maligno nessa faixa de valores. Na verdade, esse boxplot está sendo mostrado no Orange, que eu tive que fazer correndo. No seu vai sair um pouco diferente, vai sair mais parecido com o boxplot. E é isso que eu quero que você peça para ele fazer e entrega como tarefa, tá? E aí tem uma forma de apresentar, que depois, né, onde você vai ter que colocar o nome do teu notebook aqui embaixo, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Vai ter aquele modelo que você vai ver lá nas tarefas, e aqui do lado você vai apresentar o código, você vai capturar uma tela com o código e o resultado, tá? Você já sabe como é, vai ter um modelo lá e a gente vai explicar como é que você faz. Agora a gente vai para o primeiro passo de componentização. Então, na verdade, eu vou montando cada pedaço do que eu acho que é, do que eu acho não, do que é o nosso componente. No primeiro passo, a gente vai falar sobre o módulo ou o pacote. Como é que eu empacoto esse componente em alguma coisa, tá certo? Então a gente vai do modelo Jupyter ao Orange. Por que eu usei esse título? Porque o Orange ele tem de fato um modelo de componentes. Ele tem um componente que lê o arquivo CSV, você lembra? E ele tem um modelo que mostra o gráfico, o scatterplot. São componentes. Esses componentes têm todas as características que a gente vai estudar aqui. E agora eu quero pegar esse código Jupyter e fazer a mesma coisa. Eu quero transformar nessa mesma lógica. Tá? Então, no Jupyter, eu tenho duas células. Uma célula que eu mostrei para vocês, que faz a leitura do arquivo, tá?
E a outra célula que faz o scatter plot, né? Que no Orange são esses dois caras aqui, né? Um componente que lê o arquivo e o outro componente que gera o scatter plot, eles se conectam. Então tem várias características desses caras que agora a gente vai tentar transformar esse cara na mesma ideia, tá? A primeira coisa é que eu vou transformar, né? A proposta é transformar esses módulos em funções. Porque funções, historicamente, é o primeiro estágio da modularização, né? Eu tento empacotar. Porque no Jupyter, vocês dizem, mas eles já estão lá no Jupyter, eles estão em células, né? É só ilustrativo. Mas se eu quisesse, do ponto de vista de programação, eu tenho um programa Python e eu quero começar a dividir. Primeiro nível seriam as funções, tá? Então eu imaginei o quê? Olha, a função table, eu vou dizer para ela qual é a tabela que eu quero e ela vai carregar a tabela para mim. A função scatterplot, eu vou entregar para ela os dados que eu li lá na table. Eu vou dizer para ela qual é o campo X que eu quero que ela mostre, o campo Y e o título do scatterplot. E ela vai montar o scatterplot. Então são duas funções, eu acho que dá para você entender como é que é. Você conseguiu entender como é que é o negócio, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês isso. E como é que eu fiz isso, tá? Epa, peraí, deixa eu abrir aqui. É esse aqui. Então, vamos lá. Como é que eu fiz isso? Certo? Tá bom. Então, aqui a gente agora vai lembrando, tá? A interação aqui, ela tá toda documentada lá naquele arquivo. Eu vou mostrando direto no Cloud, que para mim é melhor, né? Basicamente, o que eu fiz, vocês vão ver, eu fiz uma interação em que eu disse para o Cloud assim, olha, eu quero que você transforme agora o meu código em duas funções, tá? E eu expliquei os parâmetros, o que eu quero nas funções, e ele já montou o códigozinho aqui para mim. Aí você tem lá, eu copiei esse código do Cloud lá, naquele arquivo que eu mostrei para vocês, e aí vocês podem dar uma inspecionada lá, tá? Então, não está aqui, tá? Na verdade, se for aqui, como eu falei, ele está aqui, ó, nesse Cloud MD. Aí você pode ir olhando lá e vendo como é que é, ó. Eu tenho o texto da interação que eu fiz, o que eu pedi para ele e o que ele me devolveu, tá? Só para, né, se você quiser acompanhar esse processo. Aí o que ele me devolveu gerou o que eu vou chamar de Step 1 aqui, que é o primeiro passo da modularização, tá? E aí nesse Step 1, eu espero que vocês tenham aqui no Jupyter, se você apertar esse carinha aqui, ele vai rodar todas as células. Você também pode entrar numa célula e rodar só ela, tá? Mas se você clicar nisso aqui, ele é como se ele recomeçasse o kernel da base e ele vai rodar todas as células. Dentre as células, vocês vão ver que eu também coloquei aqui diagramas em PlantUML, que é um framework que permite que eu coloque diagramas UML diretamente, por exemplo, no notebook, né? E aí o bacana aqui que eu fiz é porque eu vou alinhando a anotação do Plant UML com o que a gente está fazendo aqui, certo? Então a gente vai trabalhando com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de construção, tá? Eu tenho um vídeo só sobre isso antes desse, então se você não sabe o que é, vai lá e assiste, tá? Então, olha só, o que você vai fazer aqui? Então, primeiro, o primeiro desenho que eu fiz aqui no PlantML é que eu estou dizendo, eu vou pegar o table e transformar no bloquinho. Então, basicamente, o que você vai ver que o Claude fez, né, é que ele transformou o table numa função que recebe um path e dá aquele load lá, né? Ele lê o path que ele recebeu, tá? O caminho, né? E ele retorna. Esse DF é um data frame, é o conjunto de dados que foi lido, está na memória, né? O modelo que o Pandas chama data frame, e ele devolve esse data frame para quem pediu, tá? Já a outra função, que é o scatterplot, eu também vou transformar ela num bloquinho,
que eu fiz aqui basicamente? Ela vai receber os dados, que no final vai ser aquele data frame, ela recebe os dados. O que eu quero mostrar no eixo X, o que eu quero mostrar no eixo Y e o título do diagrama. O que você vai ver basicamente é que o código foi adaptado para, ao invés de eu ter valores fixos aqui, ele vai pegar o parâmetro e vai enfiar ali. E aí você já consegue dizer. Então, basicamente, o bacana aqui é que agora o código principal, né? O código principal aqui, que vocês vão ver, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai chamar o table e passar o caminho do arquivo aqui, tá vendo? Você tá vendo que fica muito. Agora fica mais clean, né? Eu tenho um cara, ele está mais parecido com a ideia de blocos ali do Orange, né? Eu tenho um cara que tem minha tabela, então eu chamo a função, digo qual é a tabela, ele lê. E eu tenho outro cara que plota. Então eu peguei o dado que estava aqui, ó, que eu recebi aqui de volta, eu podia chamar de DF se eu quisesse, né? E passo aqui. É porque quando eu peço para o modelo de linguagem, nem sempre entrega exatamente bonitinho como eu quero para dar aula. Ele entrega o negócio funcionando, né? Então, ele usou o nome data. Mas tudo bem, vocês entendem. Esse data é o data frame. E eu vou entregar para o scatterplot, tá? Aí aqui ele vai os eixos, né? O raio e a dimensão fractal. O que significa que eu poderia mudar isso se eu quisesse. Por exemplo, se eu chegasse aqui e escrevesse texture, olha que bacana, isso já é um avanço, né? Ele vai replotar o gráfico e agora ele está usando o texture aqui embaixo, tá vendo? Isso é bem bacana, porque eu consigo mexer nas coisas que eu quero sem precisar mexer lá dentro do código. Então, realmente, eu já criei um nível de abstração. Só que aí eu questiono, eu pergunto para você, nesse caso, qual seria o problema, tá? Então, deixa eu voltar aqui no slide, eu fechei sem querer, tá? Então, legal. O que está acontecendo aqui é que eu estou usando essa variável DataFrame para a comunicação entre um e outro. Quem está fazendo isso é o meu programa principal. Ele joga dentro de uma variável e entrega para o outro. Não existe de fato uma interface, como está aqui desenhado. Por isso que ela está pontilhada. Você deve ter assistido o meu vídeo anterior a esse, em que eu explico essa notação de componentes. E aí você precisa entender isso para poder entender o que eu estou falando aqui. Não tem ainda uma definição de interface. Eu peguei botei numa variável e entreguei para o outro. Tá? Quais são os problemas? Quais são as limitações de a gente fazer desse jeito? Já não é um componente bom? Eu tenho dois problemas. Primeiro, que se eu quiser fazer múltiplas, por exemplo, múltiplas combinações, variações no negócio, não é? Eu tenho que gerenciar essa multiplicidade. Imagina que eu quero fazer 3 gráficos diferentes. Aí eu tenho que criar 3 variáveis diferentes, né? Ou chamar a função de forma diferente. Quer dizer, a gerência das múltiplas configurações são feitas por mim no programa principal, né? O segundo problema é que essa comunicação entre os módulos ela está perdida ali dentro do programa, né? Alguém tem que ler o programa para entender que tem uma variável que eu peguei aqui, entreguei lá. E aqui é um exemplo simples. Eu tenho uma variável só, mas se eu tiver N variáveis, isso dá um trabalho danado para você interpretar. Aqui tem uma tarefa para esse estágio, ok? Você vai pegar esse notebook que está disponível aqui para você, tá? E vai pedir para o teu modelo para ele mudar a apresentação para um outro tipo de gráfico que você queira, qualquer um. Você escolhe um e pede para ele mudar, só que nessa versão que está com funções, não é naquela anterior, é com funções, certo? Bacana. A forma de apresentação vai a mesma para todos, o notebook, com resultado, etc. Agora a gente vai para o segundo passo. Eu quero imaginar que eu quero ter múltiplas instâncias. Eu não queria no meu programa principal, ficar controlando a variável de quem tem o quê. Eu quero ter múltiplas instâncias de serviços, por exemplo, gráficos diferentes e assim por diante. Tá?
Então, a gente vai transformar as funções em classes. Eu vou trocar as funções por classes, certo? E aí aqui, o que eu vou fazer, no fundo, né, e vocês já devem ter repassado a orientação a objeto, a parte de modelagem, é que eu vou imaginar que o table vai ser uma classe, né, que vai ter um atributo que é o caminho. Esse init é o construtor em Python. É a mesma coisa que o construtor Java, que tem o mesmo. No Java você tem o table, que seria o mesmo nome da classe. Aqui no Python é o init. Ele vai receber esse file path, que é o caminho, e vai guardar, né? E toda vez que eu der um get data, ele vai retornar para mim os dados lidos desse CSV. Já no scatterplot eu vou ter os campos, tá certo? Eu vou instanciar o objeto com os campos, tá? Faltou aqui, né? Porque ele vai ter que guardar isso, os dados. Então, vamos ver aqui, basicamente, no, no notebook, como é que isso virou, tá? Tem uma coisa que você tem que tomar cuidado, é que esses notebooks, eles têm um timeout, tá? Se você ficar muito tempo sem usar, ele dá timeout. Então, você tem que tomar cuidado, por exemplo, se for fazer trabalho nele, e de vez em quando você tem que rodar de novo. E uma forma importante, eu vou fazer uma tarefa, eu quero entregar um notebook dessa tarefa. Você pode dar download aqui, tá vendo? E aí ele vai fazer o download do notebook na sua máquina local para você entregar, por exemplo. De tempos em tempos, se você estiver trabalhando com ele, eu recomendo que você faça esse download. Eu vou rodar ele aqui agora, todo, para a gente ver esse próximo passo que a gente vai trabalhar aqui, que é o passo que eu estou pensando em múltiplas instâncias, né? Então, de uma certa maneira, eu já estou pensando nesse cara, table, como já é um cara que vai ter uma interface para ele, né? E por ser uma classe, eu posso ter várias instâncias de table. Cada instância vai ter lá a sua tabela específica, o que significa que na hora que eu construo ele, eu entrego a tabela que eu quero para ele, e ele, toda vez que eu peço os dados, e eu vou pedir os dados através dessa interface, ele me entrega, né? No caso do scatterplot, eu não coloquei lá no slide, mas tinha que ter colocado. Eu tenho os labels, o título, mas eu tenho também o data frame, tá? Então vamos dizer que aquela classe ela está incompleta, certo? Eu teria que ajustar ela, essa classe aqui, porque aqui eu também teria que colocar o data frame e teria que colocar o método plot, tá? Seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Alterei. Então tem o data frame como atributo e o plot, tá? Então, agora, se você for inspecionar o código, você vai ver que a coisa está um pouco diferente, né? Aqui, o scatterplot, ele também não mudou muito, ele tem um construtor que guarda os atributos, né? E aí, quando eu dou o create plot, ele vai usar aqueles atributos que ele guardou para montar o diagrama, certo? Então, agora, a comunicação entre esses caras, ela vai ser feita por essas interfaces. Então, agora eu vou chamar essas interfaces para pedir as coisas, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei um objeto da classe Breast Cancer, peguei os dados e criei um objeto da classe Scatterplot. Do jeito que o Claude fez, ele já colocou o método plot aqui, tá? Mas na verdade, não necessariamente, né? Eu poderia dizer assim, não, é melhor chamar o plot na mão, tá? Então eu mudei aqui um pouco. Eu teria que chamar aqui e dizer assim, plot, ponto. Como é que chama plot? Vai ficar engraçado. Não, create plot. Então eu vou dar o create plot. Eu acho que esse formato é melhor para fazer o negócio, tá certo? Então, basicamente, o que que eu fiz? Eu criei o primeiro objeto com a tabela, peguei os dados,
criei o segundo objeto, passando para ele os dados, tá? E aí chamei o plot, tá? Qual é a vantagem? Então, essa abordagem agora, ela permite, ela tem interfaces explícitas agora, que são definidas nas classes. Então, cada objeto tem uma interface do que eu chamo, não é? Só que, e eu posso criar várias variantes. Então, eu poderia criar um objeto de uma tabela, um objeto de outra tabela, eu poderia criar um componente de um tipo de plot, um componente de outro tipo de plot. Inclusive, o Claude, quando ele mostra aqui, ele até propõe no dele, é que eu não segui o dele, mas agora me arrependi, né? Porque eu queria que fosse mais simples. Mas no exemplo que ele criou aqui, que eu gostei bastante, se você rodar, você vai ver que ele cria duas versões de scatterplot, tá vendo? Com duas conjuntos de atributos diferentes. E isso vão ser instâncias diferentes. Ah, mas não dava para fazer isso na função? Dava, mas na função, se eu tivesse mais de uma tabela, mais de um diagrama, eu ia ter que ficar fazendo esse trânsito, né? E nesse caso aqui, não. Eu posso criar vários objetos de um lado, vários objetos do outro, fazer eles se comunicarem. Então, a orientação a objeto, ela permite que toda essa lógica, né, e as comunicações, elas estejam dentro desses objetos. Não é mais o meu programa principal que vai ficar fazendo esse trânsito, tá? Então, a vantagem é isso. Se eu quiser trabalhar com múltiplos, né, isso aqui tem que estar atualizado depois. E quais são as limitações? Você consegue pensar as limitações? Para aí um pouquinho para pensar. Pensou? Então, uma das limitações é que o que eu tenho que pegar em um e entregar para o outro ainda está por minha conta. Eu, programa principal, preciso saber que na hora que eu chamar o table lá, eu tenho que puxar esse data frame e tenho que entregar para o outro componente. Não é isso que eu quero. Eu queria que tudo ficasse nos bastidores, como o Orange faz. Eu pego dois carinhas, encaixo e eles funcionam. E eu não sei como. E a gente vai fazer exatamente isso agora. Eu vou sair desse negócio de eu pego o negócio, entrego lá, e eu vou conectar os dois e eles se resolvem. Tá? Então, esse é o passo 3. Antes disso, você vai ter uma tarefa, nesse estágio também, que é a mesma proposta do estágio anterior, só que agora com as classes, que você vai apresentar um outro tipo de gráfico. Tá? O passo 3 é que a gente vai representar essa conexão entre eles. Agora sim, a coisa vai ficar muito meio mágica, meio fantástica. Então, a gente vai trazer aqui, na implementação, o conceito de interface requerida. Esse conceito ele foi explorado no vídeo que eu explico o modelo de componentes, que espero que vocês tenham assistido, em que eu vou lá e falo como é que é a interface requerida, tarará, o que é interface provida, o que é. Então, você tem que assistir antes, tá certo? Mas, basicamente, o que a gente quer fazer é o seguinte. Você vai imaginar que o table ele vai ter uma interface requerida, que é o seguinte, eu quero me conectar a alguém que precise de uma tabela, né? Então, alguém que eu vou entregar uma tabela. Então, isso é uma interface requerida, né? O Scatterplot ele tem uma interface provida, que é eu estou disponibilizando um serviço para plotar alguma coisa para uma tabela. Então, se alguém me der uma tabela, eu ploto. Mas ele, lembre-se, quem faz a solicitação é quem tem interface requerida. Ele é que pede o serviço. Nesse caso, ele vai pedir para plotar a tabela. Então, do jeito que eu estou modelando aqui, o table ele é quem precisa do serviço de plotagem e o scatterplot é quem oferece o serviço, tá? Eu expliquei um pouco isso quando eu falei dos modelos de componentes. A gente vai explorar isso várias vezes. Poderia ser o inverso? Pode, né? O table oferecer um serviço e o scatterplot precisar. Também podia ser o inverso. Isso depende da forma como você está construindo o negócio. Do jeito que eu fiz aqui, toda vez que eu mudar a tabela ou atualizar, ele vai lá e avisa o scatterplot que é para plotar um novo gráfico. Isso é um pouco mais alinhado com a ideia de data flow e com aquilo que o Orange faz. Então, basicamente, a gente quer fazer exatamente isso aqui agora. Eu quero ter a tabela com uma interface requerida, o componente com uma interface provida e eu vou conectar os dois, tá?
como é que é o passo a passo do funcionamento. Olha só o que eu quero. Esse aqui requer o serviço, a tabela, esse aqui oferece o serviço, né? E é um serviço, eu vou dar um nome para esse serviço, que é o serviço que consome tabelas, tá? Então, os passos seriam, primeiro, eu vou criar o component table. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês isso aqui no código final, depois eu mostro como foi feito, tá? Então, se a gente abrir aqui o código dessa etapa, que é a etapa 3, vocês vão ver aqui, vamos lá, vamos rodar ele, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, mas aí vocês vão ver aqui agora, por enquanto, eu vou pular toda a parte anterior, eu vou chegar só nessa parte aqui. Então, no primeiro passo, o que eu quero é criar o que eu vou chamar aqui agora um componente table com esse valor da tabela que ele vai consumir, certo? É esse passo número 1. Eu criei esse primeiro componente aqui. Qual é o próximo passo? Eu vou criar o componente scatterplot com as características que eu estou querendo ver para o scatterplot, tá certo? Então, eu quero essas dimensões, eu quero esse valor, então eu criei um segundo componente scatterplot, tá? E o terceiro passo é que eu vou conectar os dois, tá? E aqui você vai ver, em termos de programação, que eu estou materializando essa ideia. Então, aqui você está vendo que eu tenho o data table, que é o primeiro, connect o plot. Então, eu estou conectando os dois componentes. E aí eles resolvem. É como no Orange, né? Eu criei um, criei outro, conectei e eles conversam entre eles. Então, eu não preciso saber o que um vai entregar para o outro. Não é problema meu, né? E como é que funciona do ponto de vista da execução, né? Esse componente vai ler a tabela. Quando ele tiver a tabela, ele vai chamar um método update desse componente que vai plotar o gráfico. É basicamente esse processo. Ele é um processo. Depois a gente vai estudar mais para frente protocolos push and pull. A gente vai ver que a gente pode mexer nisso aqui, escolher quem chama quem. Mas isso a gente vai estudar mais para frente, tá? O método connect, ele vai precisar receber o que a gente vai chamar de ele tem a expectativa de receber um componente que atende a uma certa interface, que eu estou chamando aqui de data flow, tá? Se você pegar uma linguagem fortemente tipada como Java, você pode especificar o tipo que você está esperando, né? Na hora que você dá esse connect, né? Infelizmente não, o Python ele não é tipado, então você vai ter que garantir, né, que o objeto que vem ele seja tem essa interface esperada, tá? Agora vamos entender como é que vai funcionar essa lógica, porque depois a gente vai olhar o código, tá? O table ele tem que ter um método connect. Então vamos agora olhar a implementação aqui, certo? Eu vou subir agora e eu vou pegar o table e vou olhar como ele foi implementado. Infelizmente, esse table aqui, ele acabou tendo um monte de outros métodos, porque eu pedi para o LLM fazer, ele criou outras coisas aqui que não precisava. Eu quero dar o foco aqui nesse connect, tá certo? Ele recebe um self, né? Que é alguém que vai, digamos, consumir o serviço. Então, na hora que ele receber o connect, ele vai pegar essa referência do plot e vai guardar. No fundo, se eu fosse fazer uma implementação mais simples, eu devia ter pedido para ele fazer mais simples, ele ia me ter só um atributo interno que ele ia guardar o endereço desse outro cara. Aqui não, ele criou uma lista porque ele poderia ter vários clientes, vamos dizer assim. Tá? Aí, então, o que acontece? Na hora que eu fiz o connect, eu passei uma referência do scatterplot e o cara que vai fazer a leitura, ele guarda essa referência. Então, ele guardou essa referência, certo? Guarda essa referência. No momento em que... Então, ele vai usar essa referência que ele guardou para entregar a tabela para o outro. Né? Quando ele lê a tabela, ele entrega para o outro, certo? Então, basicamente, vai funcionar assim.
Na hora que ele lê a tabela, ele chama esse método update, tá? E esse cara apresenta, tá? Então, se você olhar aqui, ó, é, aqui tanto no Connect, né? No Connect, ele dá esse update data. Esse update data é um cara que ele vai, que é o método do scatterplot, tá vendo? Ele vai olhar lá o scatterplot, vai dar um update data e vai chamar. Então, esse update data é aquele update que eu mostrei lá. Ele vai chamar o método. Cada vez que ele, quando você conecta, ele está considerando, nesse caso, que ele já tem a tabela lida, mas ele podia testar se tem ou não, e aí ele chama, tá? E toda vez que você ler um novo arquivo, no caso aqui, como ele está considerando que tem várias conexões, ele vai fazer um loop e vai chamar o update de todo mundo. Ele vai atualizando. Então é assim que funciona. Qual é a vantagem disso que a gente fez aqui agora? Você consegue imaginar? Se quiser dar uma pausa e pensa, tá? A vantagem é que todas as dependências, toda a comunicação entre esse componente e esse agora está explícita. A gente não tem coisa que fica lá escondida no código de uma variável que leu aqui e usou lá. Está tudo explícito aí o que é usado na comunicação através das interfaces, tá? Isso tem uma limitação, né? Então, essa interface explícita, primeiro, ela está explícita na interface, depois, eles se arranjam entre eles, né? Tem essas interfaces, eu plugo elas e eles funcionam. É muito parecido com o que eu faço no próprio Orange. Eu tenho os componentes e eu conecto um no outro. Um vai. O Orange faz uma coisa exatamente assim, tá? Então, ele vai conectar os dois componentes, tem uma interface esperada, e é isso que ele faz. Tem limitação esse método? O que você acha? Dá uma pensada. Tem limitação, né? Porque é, a parte de customização dos componentes, se eu quiser mudar o caminho do arquivo, não está muito boa. Por exemplo, eu quero mudar o arquivo que eu quero mexer, ou eu quero mudar esses caras aqui. Isso ainda eu teria que criar um novo, não tem todo um processo de customização, tá? Bom, então, agora, antes de a gente seguir para a parte da customização, tem uma tarefa para esse que é a mesma ideia. Você vai pegar o notebook 3 e você vai mudar o gráfico que vai ser apresentado. Mas tem que ser no 3. E agora vamos para o quarto e último passo. Eu quero ser capaz de externamente customizar esses componentes. Eu quero chegar lá, eu quero mudar uma propriedade e ele passa a se comportar de uma forma diferente. Então, agora a gente vai representar as propriedades. Vocês viram, provavelmente, vocês viram no vídeo que eu mostrei sobre esse assunto, né? Que tem uma técnica que eu uso, né, que você pode representar as propriedades. Por exemplo, esse componente ele devia ter uma propriedade que é o file path, que é o caminho, né, que eu posso customizar. Se você pensar isso no Orange, ele tem essa ideia, inclusive visual, né? Eu posso abrir o table, eu digo qual é a tabela, ele customiza internamente o componente para ler aquela nova tabela. Eu tenho o scatterplot, eu abro uma tabela gráfica, eu configuro ali na janela e ele desenha um novo scatterplot. Então a ideia é que sem entrar no código, sem entrar nos detalhes, eu consigo reconfigurar sempre que eu quiser o componente e a forma de fazer isso é através de propriedades. Tá? Então, para fazer as propriedades, eu novamente, você pode ir lá no Cloud para ver, mas basicamente é esse último notebook aqui, o 4, tá? E no 4 você vai ver como é que a coisa funcionou com propriedades, tá? Você vai ver que, basicamente, né? Esse aqui é o 4. É o 4. Então, o que você vai ver aqui? Ele vai usar um recurso do Python chamado, você cria uma função, né? Aí tem toda a filosofia dos componentes, do encapsulamento, da orientação objeto, em que você não deveria alterar diretamente um valor, né? Você usa uma função para fazer isso, por quê? Primeiro, porque você esconde os detalhes internos de implementação do negócio. E segundo, porque você pode criar exatamente um componente que reage dinamicamente. Toda vez que eu mudo uma propriedade, ele atualiza o estado das coisas. Mas não dá para fazer isso se eu der acesso direto aos meus atributos, concorda?
Porque como é que ele vai saber que você mudou? Quando você cria uma propriedade, esse é um método, e aí ele pode, por exemplo, aqui tem um método de get, tá? Ele pega o valor, mas aqui ele tem um método de set, isso aqui é o equivalente ao get path do Java, e esse é o set path. Só que você dá o mesmo nome, só coloca essas anotações. Essa é uma propriedade e esse aqui é um setter, tá? Aqui, o que você vai perceber é que quando eu altero o caminho, ele avisa todo mundo que esse caminho foi alterado. Tá vendo? Ó, ele vai lá, aquele processo de chamar todo mundo, chamar o update de todo mundo. Cada vez que eu altero o caminho do arquivo, ele vai ler de novo e vai avisar todo mundo. Olha, um novo arquivo para atualizar os gráficos. Então, essa é a ideia. Eu configurei a propriedade externamente, ele vai lá e atualiza todo mundo. Tá? A mesma coisa você vai ver no scatterplot. Aqui eu até estou desenhando os gráficos em UML, você vai acompanhando, né? Você vai ver que eu desenho os gráficos em UML usando o Plant.ml e eu não sei se reparou, eu não chamei a atenção disso, mas eu vou progredindo o diagrama de acordo com o que eu vou mostrando lá no slide. Agora ele tem uma propriedade ali, tá vendo? Então, o scatterplot também, ele vai ter várias propriedades aqui, tá? E você pode alterar essas propriedades aqui, tá vendo? E na hora que você altera essas propriedades, ele altera o gráfico. Então aqui, por exemplo, o exemplo é bacana para vocês verem. Primeiro, eu criei o scatterplot com o raio e o fractal dimension. Tá? Aí, e eu dei o connect. Continua do jeito que eu estava mostrando. Aí depois eu fui lá e alterei as propriedades. Tá? Do jeito que o Claude fez, e aí eu não quis ajustar isso para manter o original. Cada vez que eu altero uma propriedade do gráfico, ele replota o gráfico. E aqui ele faz assim, ó. Ele plotou primeiro, aí eu mudei para texture min. Aí ele plotou um novo gráfico, mantendo o fractal e mudando de baixo para texture, tá vendo? Aí eu mudei a outra dimensão para perimeter. Aí ele traçou com perimeter e texture. Aí eu mudei o título, né? E aí ele vai lá e mudou o título e criou um novo gráfico, né? Ah, mas aqui no caso, se ele plotasse um por cima do outro, não teria problema. Na real, talvez o ideal é que eu não ficasse, no caso do gráfico, alterando o gráfico cada vez que eu mudo uma das propriedades. Seria ideal que eu tivesse um método depois para dar um refresh, alguma coisa assim. Tá. Bom, então, é isso que eu fiz, né? Os componentes agora têm essas propriedades que, ao alterar, eu posso ir reconfigurando o componente. Qual é a vantagem desse aqui? É que eu posso customizar externamente, né? Sem entrar no detalhe do código. Então, se você pegar no Orange, aquela ideia de que você tem uma janelinha que abre e faz o negócio, ela é pautada nesse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu pego aqui Vou pegar um workflow que a gente fez aqui na sala, né? Então, se você clicar aqui, eu dou duplo clique. Isso que ele mostra aqui, que você pode configurar, é uma propriedade. Tá? São propriedades. Esse scatterplot, todas essas coisas aqui que você vê, são propriedades. Na real, no modelo do Orange, né? Isso vai alterar propriedades e vai fazer o componente se comportar diferente. É essa a ideia. Tá? Quais são as limitações? Aí tem uma questão nos componentes que é o equilíbrio da necessidade e custo. Vocês estão vendo que daquele código simples inicial custou a gente evoluir até o componente. Então vocês têm que saber que tem que existir um equilíbrio. Nem sempre você vai fazer componente. Você tem que ver a necessidade. Será que nesse cenário faz sentido eu usar um componente? Eu vou me fazer proveito do reuso? Porque tem um custo. E aí você tem que pensar também na arquitetura, etc. E tem mais uma tarefa com esse último passo, a mesma ideia, você vai fazer um outro gráfico. Tá certo? Essa aqui é a minha página. Se você quiser mais informações sobre o curso, ou se você quiser acompanhar outras coisas, e a licença de uso. Tá? Obrigado.